Oi, gente, meu nome é Caroline Mevier, eu tenho HIV e hoje eu vou contar nesse vídeo para você como eu recebi o meu diagnóstico há 8 anos atrás, como foi esse dia que é chocante e assustador mesmo para todos nós. Bora lá. Bem, gente, eu descobri o HIV em 2017, era setembro. Agora em 2025 fazem 8 anos e eu fiz um vídeo que em breve vai ser postado falando para vocês qual a diferença do momento do diagnóstico para esses 8 anos agora, que inclusive agora que eu publiquei, né, sobre essa notícia, apesar de já criar outros conteúdos há mais de uma década. Mas vamos lá. Eu estava grávida de um relacionamento também muito complicado. Eu acredito até que a pessoa era narcisista, né? Ela não, e geralmente um narcisista não vai atrás do próprio diagnóstico, então nunca saberemos, mas pode ser isso e pode ser algum outro aspecto, mas eu acredito mesmo, até porque eu tenho um transtorno de personalidade borderline, então é alguma coisa nessa linha aí. Enfim, eu não sou psicóloga, não é meu intuito taxar, mas é para mostrar o quanto o momento da minha vida estava pesado por si só já. E lembrando isso, né, que eu tenho um transtorno de personalidade borderline e eu não sabia. Então, eu fui saber do meu diagnóstico há 1 ano e pouco atrás. Então, enfim, nem tô contando. Mas a minha mente é muito intensa e eu vivenciei essa dor muito intensamente também. Contando na prática como é que foi, né? Eu fui fazer minha primeira consulta de pré-natal, eu acho que eu já estava grávida, deixa eu ver, maio, junho, julho, agosto. Eu estava grávida de uns 4 meses, 5 meses por aí. Tem que fazer as contas, que eu não tô afim agora. Mas já estava uma gestação um pouco mais avançada, porque eu sou enfermeira obstetra, eu tinha um sonar, eu acabava acompanhando em casa algumas coisas e tudo. E na minha cabeça eu jurei que, primeiro que eu não gosto de hospital, engraçado, né, profissional da saúde que não gosta de hospital, mas é. E aí eu pensei, vou evitar, tô me sentindo bem, né, dentro dos pesares, tô cheio de problema para lidar enormes aqui com o pai dessa criança, que, enfim, vive um relacionamento extremamente instável para minha mente, instável para o meu espírito, era uma pessoa que não deixava eu ter contato com outras, que sempre tinha desculpas para me isolar, para me afastar de familiares e tudo. Então eu estava num momento bem isolada da vida. Graças a Deus ele é um enfermeiro muito sensível, era um conhecido que na época eu não sabia se isso era pior ou melhor, né? Porque tipo, você acaba já se expondo para um amigo, né, que você tem aquele diagnóstico. Mas eu acho sim que foi melhor, claro. Hoje, principalmente, eu tenho uma plena ciência há muito tempo disso. Que bom que foi ele que me deu. Beijão, Ferdi. Um profissional maravilhoso, excelente, e eu estava nas mãos certas, acredito. Ele deu os encaminhamentos da forma sensível, humanizada e adequada como deve ser, que todos que têm um diagnóstico difícil desse possam ser acolhidos da melhor forma, como eu fui também. Mas, independente do acolhimento e da humanização, é sempre uma merda, uma tragédia, né? Um dia trágico da sua vida. Eu sei que é assim que você vai pensar quando descobrir, tá? Óbvio, ninguém quer receber notícia de doença nenhuma, gente. Essa, muito menos, né? Onde as pessoas têm muito medo, desinformação e o estigma ainda é tão presente. E mesmo para mim, como profissional de saúde, que tinha certo conhecimento, mas enfim, também não queria. Dispensaria fácil, né? Mas a vida não é bem assim. E aí a gente chegou, conversou, minha barriguinha já estava grandinha, a gente foi preencher um monte de coisa, né? Cartão de pré-natal do início, aquela burocracia do início de gestação. E aí a gente foi fazer os testes rápidos, né? Onde você fura o dedinho e a gotinha de sangue. Em 15 minutos, se eu não me engano, o teste está pronto. E aí eu lembro que a gente colheu alguns na veia mesmo, mas a gente fez o teste rápido de sífilis e HIV, que é preconizado pelo Ministério da Saúde do Brasil e para a maioria das nações, né? Onde você já capta a gestante ali na primeira consulta e faz tudo. Vai que ela não volta para as outras, né? Então você já tem que sanar ali e tentar diagnosticar precocemente ou quanto antes os riscos de saúde, como aconteceu comigo, para prevenir agravamento na saúde da mãe e até mesmo a transmissão vertical, que é transmitir de mãe para filho. Beleza, dito isso, eu fiz o teste e ele começou com uma cara um pouco estranha, olhava o teste, mas até então, né, nunca imaginaria isso na minha vida. Nunca imaginaria que alguma coisa ali ia dar positivo. E se fosse para chutar, eu estaria na sífilis, que apesar de também não ser nada bom,
né? Mas tem a penicilina como medicamento, bezetacil, dói pra caramba, várias doses, mas você toma e depois se cura. Nunca imaginei que eu ia ter um diagnóstico de uma doença que não existe cura. E nesse momento eu tô rindo pra não chorar, porque depois que passa os anos e tal, você olha e pensa, caraca, ou eu sou muito azarada, ou eu sou muito iluminada, sortuda, tipo, tinha que ser bem eu. Hoje eu tô mais tendenciosa a pensar que eu sou uma pessoa especial e que minha jornada é diferente e eu vim com tantas coisas e consigo superar tantas elas que isso me faz mesmo me sentir forte e incrível, não tem como, tem que ser. Aí ele veio e falou, Carol, a gente vai ter que, eu não lembro se a gente repetiu no dia, eu acho que sim, a gente fez um teste de uma outra marca, se eu não me engano. Aí ele falou, Carol, a gente vai ter que repetir porque deu aqui 2 tracinhos, aí eu já, tá, em qual? Aí ele, no de HIV, e deu esses 2 tracinhos e tal. Aí eu acho que a gente fez esse segundo teste, me lembra aqui, Ferdi, nos comentários, tá, se foi mesmo isso, mas eu acho que sim. E aí deu de novo, eu já fiquei naquela aflição, agoniada, assim, que aí deu agonia, né? Eu pensei, que merda é essa? Que engano é esse? Que porra é essa? Esse teste tá estragado, te juro. E aí, apareceu os 2 lá mesmo, e aí ele falou, olha, Carol, deu positivo e tudo mais, eu vou te encaminhar, te referenciar, você precisa ir hoje. E eu, como assim? Pera lá, eu só vim para uma consulta de pré-natal? Oi? Aí, né, é bom quando passa o problema, né, a gente consegue contar assim, porque tá saindo até um vídeo engraçado, era pra ser até meio dramático, né, que foi. Mas é porque é isso, gente, as coisas da vida acabam tendo até graça, se você for ver, né. Aí, eu peguei e já tava passando por pouca merda na época, né, aí me veio muito a frase, muito, eu uso ela até hoje. A vida sempre pode piorar. Então, quando alguém tá reclamando que aconteceu alguma coisa, que não sei o que, eu falei, ó, cuidado com o que fala, cuidado com o que reclama, porque a vida sempre pode piorar. E é isso. Então, se já tá ruim, fica e agradece pelo ruim para não ficar péssimo. Eu, inclusive, gravo vídeo aqui também pros borderlines e tudo mais, e aí falando de ruim para pior, é isso. Pensa, você tem um transtorno de personalidade que já é difícil de lidar e ainda tem HIV. Então, se você só tem um transtorno de personalidade border, fique de boa, tá bom? Se você também só tem HIV, respira fundo, poderia ser pior, poderia ser diagnósticos associados, tá? Uma coisa não impede a outra. Inclusive, por isso tem que ter juízo no lugar para a gente não ir adquirindo somatório de CIDs, né? De problemas e de danos, de prejuízos para a nossa vida. Aí, ele me referenciou para um local que, por sorte, a irmã dele trabalhava, né? Então, a próxima etapa era bem onde a irmã trabalhava e fala que me acolheu lá. Só que antes de ir para lá, eu tinha que voltar em casa, raciocinar, respirar. E aí, ok, né, fiquei ali, peguei os papéis que ele me deu, nem lembro muito da minha reação, eu acho que eu fiquei só uma grande interrogação. Eu achava que eu tava meio sonhando, sei lá, eu tomei alguma coisa e tô tendo uma viagem, não sei. Mas era real, né, era bem real. E aí, eu fiquei bem triste, porque eu tinha 27 anos e eu pensei assim, caramba, eu estraguei a minha vida, com 27 anos eu já destruí a minha vida. Juro, como tem um meme aqui em português, juro pela minha morte, que eu achei isso. Lá para dentro! Não dói, salta aí, Gabi! Mais fácil! Joga, não dói! Juro pela minha morte! Assim, eu achei que foi muito horrível. Foi muito horrível o peso daquilo, daquela doença que eu julguei como muita gente julga feia. Eu fiquei com muita culpa por ter adquirido. Eu não sei ao certo como foi. A gente vai fazer vídeo sobre isso, tá? Eu tenho minhas suspeitas. Mas, enfim, e ficava assim,
me culpando. É uma doença que traz um estigma para todos. E você que está sentindo dor aí com o seu diagnóstico recente, é porque você também está impregnado ainda de muita desinformação e preconceitos. Então você está sofrendo esse preconceito em você mesmo. Muitas vezes é você que está lá, ó, se chicoteando, se achando menor, se achando menos, diminuído, se culpabilizando, seja pela forma que foi, a que você adquiriu e tudo mais, enfim. E aí eu fui para casa fazer o que eu sei fazer muito bem, que é sentar e chorar. Eu fui literalmente sentar e chorar, abracei minha barriga, minha vida já é pouco drama, né? E eu ainda sou borda, sensível. Aí eu coloquei uma música da Adele, que é Quando Nós Éramos Jovens, né? Em inglês, claro. E essa música me marcou quando eu escuto, eu sempre lembro do dia que eu recebi meu diagnóstico também. Você deve ter aí uma trilha sonora sua. Conta aqui pra mim, qual é a música que você escutou durante seu diagnóstico? Provavelmente tem uma. É isso, gente. A gente tem que acabar tornando o assunto mais leve, porque ele é dramático por si só mesmo. Mas a gente tem que ressignificar e ver que hoje em dia a gente tem outras possibilidades. Não são mais aquelas de 1980, 83, quando foram os primeiros casos no Brasil. A gente deu muita sorte de estar numa época que tem YouTube para você poder se apoiar, se fala mais de saúde mental, né, dentro desses assuntos, se fala mais da espiritualidade dentro desses assuntos, como eu vou falar mais ainda aqui no canal, e tem um tratamento eficaz nos nossos dias de hoje também. Então é importante a gente ressignificar. Mas até eu entender tudo isso, né, demorou. Eu acho que foi bem rápido a maneira que eu lidei, assim, em 1 mês eu já estava bem melhor, em 3 meses eu estava com aquilo praticamente resolvido dentro de mim. E claro que no primeiro ano eu ainda tive que trabalhar muito disso, porque eu estava numa vida separando do pai da filha, e aí depois eu fui ter minhas primeiras experiências. Ele aceitou muito bem, inclusive, tá, o pai da minha filha. Ele aceitou muito bem, o que me ajudou muito, mas porque ele é bem negacionista. Então ele não acreditava em nada disso, inclusive ele me incentivou a não fazer o tratamento porque não precisava. E eu vou falar pra vocês o que aconteceu quando eu parei de fazer o tratamento, mas só em outro vídeo. Por isso, não pare, isso eu já te adianto. Comece seu tratamento e não pare. E, enfim, então ele negava tudo. Agora, os outros parceiros que eu tive depois, na vida de solteira, né, após o pai da minha filha, a gente, né, fica com pessoas, conhece, aí foi quando eu me deparei de novo e pensei, como é que vai ser? Né, como é que eu vou contar e tudo mais. Só que a gente também vai falar disso em outros vídeos, hoje a gente vai se ater mais ao dia do diagnóstico. Aí eu não me lembro, acho que mandei mensagem para minha mãe, para o meu irmão, que moravam ali, né, na casa, eles não estavam no momento. Aí eles chegaram, não lembro quem eu contei primeiro, mas eu contei, ou se foi para os dois juntos. E aí eu falei para eles, eles tentaram agir com naturalidade, ficaram impactados, né, eu acho que ficaram com dó, como muita gente fica quando escuta, principalmente quem não tem informação, né? E na minha casa a gente não fala muito sobre as coisas, sabe? Eu acho que principalmente sobre coisas que nos preocupam, que nos trazem vulnerabilidade, medos, sentimentos ditos negativos. Eu falo disso em outros vídeos aqui, por ser borda, que vem de um ambiente geralmente invalidante, né? Onde as pessoas não falam muito disso. E desde pequena eu sou muito acostumada a lidar com minhas emoções sozinha, porque quando eu chorava eu era chorona, muito sensível, manteiga derretida, você, enfim. Então a minha sensibilidade era muito tratada como fraqueza e eu gostava sempre de omiti-la, né, de não mostrar, de não evidenciar esse lado meu. E aí eu acho que isso também, por um lado, fez eu logo me resolver mais fácil e mais rápido sozinha, né? Mas eu senti falta no início de um apoio. O meu irmão, ele, que é o meu irmão do meio, né, não é o mais novo, ele me deu o apoio que ele podia, ele também é de cunho terapêutico. Eu lembro que na época ele aplicou um rapé em mim, se eu não me engano, cuidou de mim no quarto, fez um reiki, me escutou, tentou entender um pouco mais, foi comigo na consulta lá depois, que tinha que ir para dar continuidade, aí eu ia ser inserida como paciente crônico, fazer meu cartãozinho, começar os exames, ver como estava a carga viral, confirmar o exame, então tinha um monte de passos para fazer depois disso, e ele foi comigo, então o apoio dele foi bem importante também. Obrigada, viu, irmão? A minha mãe se ausentou um pouquinho nesse momento, que já tem outros momentos na vida que eu também senti falta dela,
Nesse momento eu lembro que ela citava algumas coisas da vida dela na época, até de coisas de relacionamentos que ela estava vivendo, e na minha cabeça eu pensava assim, mano, foda-se o que tá acontecendo com o teu boy, quem tá morrendo. Eu peguei HIV, caralho. Tipo, eu só conseguia pensar nisso nos primeiros momentos, e eu não queria que as pessoas falassem de outro assunto comigo. Mas eu imagino que seja a forma dela lidar também, não deve ser fácil ouvir que um filho seu, uma filha, ou enfim, alguém, acho que você não sabe nem o que sente, se também culpa a pessoa, se bate na pessoa, se abraça, se acolhe, né, então é muita coisa. Também isso já passou, e tá tudo certo. Eu não falei com mais ninguém na época, eu falei só com meus irmãos, né, que moram comigo, eu até tenho outros que não sabiam, mas eu falei com meus irmãos que moram comigo, expliquei e ficou por isso. Eles mesmo falaram pra eu não falar, e depois descobri que eles mesmos falaram, tá, pra outras pessoas e tal, que eu nem tinha autorizado da família, mas ok. Descobri isso muito depois, tipo, agora, recente, quando eu fui contar e as pessoas disseram que já sabiam. Mas o lance é que é isso, eles me incentivaram a não contar, eu realmente guardei aquilo pra mim, contei pra pouquíssimas pessoas, muitos anos depois, fui soltando pra um amigo, pra outro, quando eu queria dar força pra alguém, mostrar assim, olha, calma, tudo passa, tal, eu vivi isso e tal, e tô aqui, você vai conseguir, e tudo mais. Então, nesse intuito também, contava pra poucas pessoas. E por um tempo eu busquei não pensar muito sobre isso, eu vivi várias fases nesse primeiro ano, assim, nesse início, assim, de tenho dó de mim, depois eu sou muito foda, vou superar isso, depois, eu acho que isso aqui é mentira, eu negava, né, em alguns momentos, eu não devo ter isso, sei lá, teve épocas de ter parado o tratamento mais à frente, depois a gente fala sobre isso, então, assim, é uma jornada que ela é sempre imutável, né, ela é fluida, então a gente tem altos e baixos nesse momento, ele é super normal, por isso quanto mais apoio, amparo, informação de qualidade para te inspirar, mais fácil vai se tornar para você esse momento inicial, que é descobrir que tem HIV e que vai ter que conviver com ele, mas que bom, você vai ter a chance de viver com ele, olha só. Depois, nesse dia, depois que confirmou tudo, e aí eu fui num outro estabelecimento, um centro mais específico, né, para essas questões, e voltei para casa, eu contactei o pai da minha filha, pedi para ele sair de Goiânia, se eu não me engano ele veio no mesmo dia, ou no dia seguinte no máximo, e eu já querendo bater nele, pensando que foi dele e tudo. Aí ele falou, não foi de mim, eu tenho certeza. E eu pensando, não, como ele tem certeza? Que ousadia. E realmente não era dele, ele depois foi fazer o teste, também não era, ou seja, eu tinha adquirido antes de conhecê-lo na minha vida de solteira, né, antes, eu já estava com ele há alguns meses e já estava grávida há alguns meses. Então foi antes disso. É interessante também esse ponto de que eu me relacionei com o pai da minha filha, sem preservativo, tanto que tive uma filha, e não fazia o tratamento, mas ele não pegou. Imagine para quem segue o tratamento adequadamente, não transmite. Você fica indetectável e você fica intransmissível. Nesse momento do diagnóstico, né, inicial, você vivencia várias fases parecidas com as fases do luto. E realmente, você, como você se conhece, vai morrer. E você vai renascer uma nova pessoa e você vai precisar de uma nova mentalidade. Eu lembro que eu pedi muito para ser câncer, assim, eu barganhei com Deus e eu falei, gente, não, isso aqui deve estar trocado. Eu vi que tinha como o exame dar um falso positivo, cruzando com outras doenças, talvez. E aí eu falei, nossa, tomara que seja câncer. Por que eu pensava isso? É claro que hoje eu não prefiro câncer, tá? Porque a chance de risco de morrer e o tratamento, os danos também muito difícil, tá, gente? Tô pesando, colocando qual doença é melhor que a outra, ou pior. Mas eu não queria, né? Porque o HIV tem muito esse estigma, então eu sabia que iam apontar dedos pra mim, que eu ia ser culpabilizada, que eu ia ser tirada de responsável e consequente. Ou ela é drogada, ou ela é puta, ou ela deu demais. Eu sou profissional da saúde e, enfim, também teria essa possibilidade, mas eu acho que não foi dessa forma que eu adquiri. E já o câncer, eu pensava que as pessoas iam ter dó, que elas iam ter mais compaixão, enfim. E foi tudo isso que eu consegui lembrar. Gente, é isso. Fique bem, tá bom? Tudo passa. Beijo de luz da lua e até nosso próximo vídeo.